Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Falar Delas. Isso, segunda temporada e segundo episódio dessa nova temporada, né, Lu? Exatamente, cenário novo, histórias novas, mas sempre com o mesmo objetivo, que é inspirar, motivar, trazer conhecimento e muito conteúdo aí diversificado para quem nos acompanha, né? É isso mesmo. E mais uma história inspiradora a gente vai contar para vocês hoje, dessa vez com a nossa participante Marcela Scholl. Seja bem-vinda! Obrigada. Eu queria agradecer muito o convite, dizer que eu fico muito honrada e que eu já acompanho vocês. Que bacana. E eu incentivo muito dar voz às mulheres. Ah, muito legal. Muito isso bom. é muito importante, Com né, Lu? certeza, é isso aí. Então, Marcela, uma artista aqui da nossa região, artista mesmo, né? Sim. É uma habilidade com as mãos, assim, enorme. E faz arte grafite, né, Má? Uhum. Lambe-lambe, que mais? Todas as artes urbanas. Artes urbanas. E também artes digitais, né? Eu sou formada em design gráfico, então sou designer de formação. Que bacana. Mas esse ano eu comecei a dar aula em Itapiraí para crianças e adolescentes através de oficinas do CRAS de arte urbana e grafite. Ai, sensacional isso. Que bacana. A gente tem visto as crianças lá fazendo e eles são tão empolgados e tá saindo tanta coisa bonita, Olha, né? que legal. Isso Eu é acho muito incrível. importante, né? É incrível, porque a arte ela é esse agente transformador, né? Sim. E a gente consegue resgatar muita coisa que está lá dentro dessa criança, né? Então vem à tona através da arte. Conta um pouquinho pra gente, então, porque embora você tenha uma formação ali, né, que com veinha artística, você sempre gostou, foi desde pequena, porque ser artista é um dom, É um né? dom, É lógico que tem verdade. técnicas, dá pra você se aperfeiçoar, mas quem nasce com o dom, eu posso dizer isso porque ela nos presenteou aqui logo no início com a arte dela, e assim, é nítido que é dom, que vem da alma, né, o verdade. que transporta pro papel. Conta pra gente como que você começou, por que você entrou nessa área. Primeiro porque eu tenho, acho que um grande incentivo em casa. Meus pais sempre me incentivaram muito no âmbito da arte. Meu pai era um grande artista. Meu pai era artista plástico, era pintor, era fotógrafo. Que bacana. Era designer de Legal. formação também. Já estava no meio. Já estava no meio. A minha mãe é bióloga, mas ela é bióloga porque ela ama bichinho. A vocação dela, na verdade, é humanas. E ela também muito Olha voltada só. para Legal. arte. Escreve bem pra caramba, é redatora. Então, eu sempre tive esse incentivo familiar. E, além disso, de ter sido incentivada desde pequena, eu acho que eu tinha esse exemplo em casa do meu pai, né? Então, meu pai é uma grande influência para mim. Que legal. Então, eu acabei seguindo o caminho dele, profissional. Sempre quis, assim, desde pequenininha. Mas eu também fui bailarina, fiz balé clássico. Depois eu fui para ginástica artística. Depois eu fui para ginástica rítmica, Olha que é só. olímpico. Fui federada, competi, ganhei medalha. Olha isso, Fui gente. atleta. Aí tive uma Olha. lesão, desisti. Aí fui para artes visuais e me achei nas artes visuais. Isso tudo quando você morava em São Paulo ainda, né? Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, vivi 34 anos em São Paulo e nunca me imaginei morando fora de São Paulo ou de uma megalópole. Porque eu sempre fui fascinada pela questão cosmopolita, de você estar num grande centro urbano, que você tem acesso a todo Artista tudo, tem muito cultura. disso, né? Porque é uma efervescência cultural. verdade. Você tá com acesso a tudo que você quiser. Você tem um monte de museu, você tem galerias, Tem, você tem coisas acontecendo, eventos. E a gente... Então, assim... Estampado em todos os lugares, né? Final de Exatamente. semana eu estive lá com o meu menino, primeira vez que eu levo o meu filho de 6 anos para passear, para conhecer, a gente sempre tá de passagem uma coisa ou outra. Ele ficava encantado, porque ele olhava os prédios e aqueles desenhos, ele, mãe, desenharam tal artista, tal isso. Ele ficou encantado com aquilo. Imagina, uma criança de 6 anos com um olhar já assim, para quem tem a alma de artista, viver lá verdade. é respirar arte, respirar né? arte. Inclusive, é uma coisa que eu falo para os meus alunos de arte urbana, porque aqui eles não têm tanto contato, Sim. não tem nada, né? Em Itapiraí, então, que é uma cidade muito pequenininha, para quem não sabe, tem
pouco mais de 7 mil habitantes, Pouco mais né? de 7 mil, isso. Então, é uma cidade, um núcleo urbano muito pequeno, Pequeno. porque a grande porção do município é área rural. Então, eles não têm esse acesso. Então, eu tenho que mostrar muita foto, verdade. vídeo para eles e falar para eles, quando vocês forem a Sorocaba, quando vocês forem a São Paulo, observem o ambiente. E aí, o que eu falo para eles é o seguinte, a arte urbana, ela é a arte mais democrática que existe, porque ela é acessível. Ela não está fechada no museu. Você não precisa pagar ingresso para ver. Ela está lá. Ela está lá à sua disposição, ela está lá para todo mundo ver. E geralmente é uma arte provocativa, é uma arte que instiga, que faz você refletir, Verdade. que traz uma mensagem. Ou é que é muito linda para você ficar lá olhando e babando. Então, assim, ela Tudo normalmente ao mesmo tempo. É verdade. e é uma enxurrada de coisa, é muita informação, né? Então, por isso que o pessoal daqui, quando vai para lá, eles piram, né? Sim. Porque é muito diferente, né? Sim. Então, eu sou desse mundo cosmopolita. Imagina, agora eu fico pensando, você desse mundo foi parar em Itapiraí. Itapiraí. Não, e assim, não é só em Itapiraí, porque ela mora no meio do mato em Itapiraí. No mato, mesmo. Literalmente. Eu moro no meio de uma reserva de Mata Atlântica mesmo. Há quanto tempo que você está? 6 anos. Há 6 anos em Itapiraí. 6 anos, Eu mudei em dezembro de 2017. E eu vou contar mais ou menos resumidamente, que a minha história é meio longa, mas vou tentar resumir. Eu não sou muito boa de resumos, mas vou tentar. Mas é o seguinte, não foi uma decisão minha, tá? Foi uma coisa, eu meio que... Imposta. Foi parcialmente imposta. Teve uma decisão minha, mas não foi por isso. Mas em 2017 eu estava solteira, vivendo aquela coisa da vida solteira nos pós-30. Eu dividi apartamento com umas amigas e eu trabalhava em agência e a gente fazia festa e saía, aquela coisa. Vivendo, tava vivendo. E feliz e tal. E de repente eu reencontrei uma paixão de infância. E aí pronto. Era o meu primeiro crush da minha vida. Nossa. Eu era apaixonadinha por ele, a gente era amigo de infância, famílias, amigas, e a gente passou muito tempo, assim, infância, começo de adolescência, e a gente passou muito tempo, perdemos o contato. E a gente não se achava em rede social, porque a gente não lembrava o sobrenome um do outro, enfim. Eu fui encontrar com ele quase 30 anos depois, por um agente do destino. E quando a gente se reencontrou, a gente se reapaixonou. Eu me apaixonei perdidamente por ele de novo. Olha só. Reacendeu aquela paixão de infância. Só que ele tinha acabado de se mudar para um sítio em Itapiraí. E eu nunca tinha ouvido falar em Itapiraí. Eu conhecia a Piedade porque eu tinha uma amiga de faculdade que casou aqui em Piedade, que a família dela é daqui. E ascendência japonesa, ela casou na igreja matriz, e eu tinha vindo no casamento dela, mas foi a única vez que eu tinha vindo para Piedade. Piedade é interessante que, assim, é pequenininha também, né? Um Sim. pouco maior que Itapiraí, mas sempre tem alguém que conhece, né? Sempre tem alguém. Sempre E tem você alguém que sempre conhece encontra Piedade. alguém de Piedade. Alguém que já passou por Piedade. Sim. Verdade. Então, assim, eu sabia que era perto de Piedade. E eu virei para ele e falei assim, mas por quê? Só que outro rolê. Ele era do rolê ambiental, gestor ambiental, trabalhava com eficiência Vibes energética, natureza. bem do rolê natureza. Aí eu falei, bom, tem tudo a ver com ele, né? Só que eu falei, putz, e agora? Aí a gente começou a namorar meio à distância, com ele morando em Itapiraí e eu morando em São Paulo. Com Aí a gente- internet que quase não funciona, não dá pra ter fumaça porque tem muita Exato. neblina. Exatamente. Sinal de telefone não há. Exatamente. Não tem sinal de celular. Internet, Isso mesmo. há 7 anos atrás, praticamente, era uma coisa quase sinal de fumaça, porque... Sim, nem tinha não fibra, tinha, essas coisas. Não tem. Ainda não tem fibra, tá? Mas assim, tem Starlink hoje. Mas Não, enfim, mas é que fibra por rua, amiga. Tem rua verdade, que tem, é rua que não verdade, tem, é até aqui em verdade. Piedade. É só no centro que tem, rural, é verdade. Pra dentro... Não tem. É só o não Starlink chega. mesmo. É só satélite ou algumas outras alternativas que a gente descobriu depois. Mas, enfim, essa comunicação truncada e tal, e a gente se vendo só de fim de semana. Ele ia um fim de semana pra lá, eu vinha um fim de semana pra cá e tal. E ele falou assim, você não quer mudar comigo? Não quer morar comigo? Eu falei, você tá maluco? Claro que não. Minha vida tá aqui, né? Eu falei, você não quer voltar? Ele falou, não sei, eu vou ficar um tempo, eu vou ver se dá. Se não rolar, eu volto. A gente ficou nessa. Eu trabalhava em agência, eu tinha um trabalho
fixo, né? Tinha um salário. Então Não eu tava... trabalhava com a sua arte ainda. Não, eu trabalhava como designer. Ah, como designer, tá. Então Mas eu não exatamente não dessa era arte que você faz hoje. Não era nada autônomo. Eu trabalhava para uma empresa, prestava serviço, Tá. contratada e fazia trabalho para clientes, né? Como designer. Trabalhava no departamento de criação. Mas eu tava lá, tava resolvida. E aí eu começava a vir para cá e eu percebia que quando eu tinha que voltar para São Paulo, dava aquele aperto no peito, de tipo, ai meu Deus, eu vou voltar para loucura, para poluição, para aquela Trânsito. Olha. trânsito. Então eu vinha pra cá, eu relaxava, eu ficava feliz, era uma delícia. Aí eu tinha que voltar, já começava, né? Palpitação, a ansiedade e tal. E eu comecei a ter vários problemas em São Paulo. Eu tive um problema com uma vizinha que me infernizava, e aí era buzina na orelha e obra na frente. E aquela coisa, aquele caos que é barulho 100% do tempo. É isso mesmo. Você quer ir pra qualquer lugar, é trânsito, infernal. É que, na verdade, você só toma consciência disso quando você sai disso Exato. por algum motivo e você Exatamente. descobre que há uma paz em outro lugar. Porque se você não sai daquele meio, você passa uma vida ali Sim, você achando acha que aquilo é perfeitamente totalmente normal. normal, né? Exatamente. E como você se permitiu experimentar algo diferente, isso daí aflorou. Exatamente. E aí, chegou em dezembro, no fim do ano, o meu chefe me chamou para conversar e falou: a gente está fazendo uma reestruturação aqui, a gente está vendo se alguns profissionais não topariam fazer trabalho remoto, porque a gente vai enxugar um pouco a equipe. E ele falou: a gente adora o seu trabalho, mas a gente queria saber se a gente não podia trabalhar num outro formato, trabalhar por projeto. Aí eu falei: pode. Porque eu já estava de saco cheio. E aí eu falei: tá bom. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu namorado, falei: olha... Tô indo. É uma oportunidade. Aí ele falou, nossa, partiu. Aí ele tinha uma caminhonete com caçamba, a gente enfiou todas as minhas coisas na caçamba e eu vim de Malacu e gato, que eu tinha um gato, pro sítio. E aí quando eu mudei assim, bem ano novo, Natal, fim de ano, era um clima meio de férias. Aí janeiro eu tava também, tipo, férias. E tal. Só que aí começou fevereiro, aí passou carnaval, começou... a vida começou a andar, aí vai batendo aquele negócio que você fala, meu Deus, é pacato, não acontece nada, não tem nada. Aí começa Até a ficar o passarinho agoniada. que canta lá parece ser o mesmo. Aí tem o barulho da roçadeira, começa a entender, né, os barulhos, né, tem um trator. Aí você fala, meu Deus, aí você quer comprar alguma coisa, você vai no centro da cidade, não tem. É Simplesmente difícil. não tem. Aí esse pessoal fala assim, você vai achar isso lá em Sorocaba. Aí eu vou ter que ir lá até Sorocaba, que é 1 hora de viagem. Ou não, você vai ter que comprar em São Paulo, aqui não vai ter. E aí eu entendi que não tinha mais o imediatismo que a gente tem em São Paulo. Então Sim. São Paulo te deixa mal acostumado, porque você tem o que você quiser, a hora que você hora que quiser, você quiser. assim. E se você não conseguir num lugar, você vai no outro. Sim. Você vai perder um tempão se deslocando, mas você vai conseguir. Então, isso começou a me incomodar. Outra coisa que me incomodou logo de cara foi um choque cultural. Imenso. Imenso. É um abismo, assim, que eu não fazia ideia. E aí, parece que você atravessa um portal para uma outra dimensão, ou para o passado, né? Mas pro Então, passado, parece que é uma né? viagem no tempo. Eu falo, nossa, descobri a máquina do tempo, né? Voltei a 1950. E aí, assim, fiquei um pouco impactada com essa questão cultural. Por outro lado, também fiquei muito surpreendida positivamente com coisas que são muito boas dessa relação do tempo, como as pessoas fazem as coisas de forma mais devagar e como eu fui entendendo que isso é muito melhor, porque você chega acelerado de São Paulo e querendo as coisas ágeis e você percebe que você que está errado, Sim. você que está numa outra rotação, sabe? Você não precisa dessa agonia de tudo para ontem. Então eu fui dando uma acalmada junto, fui entrando no ritmo. E uma coisa que eu fiquei muito feliz foi de perceber o senso de comunidade, que isso é uma coisa que São Paulo não tem. São Paulo, às vezes, você mora num condomínio fechado, com 5.000 pessoas e você não conhece o seu ninguém. vizinho. E se você conhece, você briga com ele. Sim. Então, é muito difícil você ter uma relação de amizade. Existe, mas não é o comum. Em Itapiraí, eu percebi que existe um centro de comunidade que ele é generalizado.
ele engloba a cidade inteira, todo mundo se conhece, Sim. as famílias se conhecem, tá São. tudo interconectado. Então você vai conversar com a pessoa, você acabou de conhecer. Você descobre que, na verdade, ela é prima do vizinho do seu ex. isso E mesmo. ele também é sobrinho do dono da padaria. Que, por sua vez, é primo do dono do cartório. Que é irmão do dono da farmácia. Então você fala, cara, que legal. Sabe, tá tudo... Aí dá vontade de falar assim, peraí, tem alguém aqui que não tem um familiar, que não seja daqui, não, ninguém levanta ninguém. a mão, né? Às vezes dá uma sensação engraçada que parece que você tá numa cidade cenográfica. Eu tenho essa sensação às vezes, porque é tudo tão mini, porque é mini. Então, assim, você tem uma agência do correio, um cartório, Um banco. um banco. banco. É tudo né? Isso já é engraçado. Segundo que é tudo meio parece encaixadinho. Então parece que você tá numa cidade cenográfica. É meio show de Truman, assim. Você tá gente, Cadê a câmera? estão me observando. Cadê a câmera? É. Mas, por outro lado, o que fiquei muito impressionada é que isso é incrível. Como eu fui bem recebida. Ah, eles são muito acolhedores É mesmo. muito acolhimento. Ninguém me julgou. Ninguém foi hostil. Pelo contrário, foi exatamente o Receberam oposto. você Eu fui totalmente. muito bem recebida em todos os lugares, entendeu? Então eu me senti acolhida numa cidade que me recebeu extremamente bem. Então eu sou extremamente grata a Tapiraí. E hoje você é totalmente adaptada. Hoje eu sou totalmente adaptada e ainda não atingi o mesmo estágio que o meu marido atingiu. Porque, no fim, casamos em Itapiraí, tivemos nosso filho em Itapiraí e estamos Mas estabelecidos em Itapiraí. A Versa São Paulo É. já? Então, eu brinco que ele é São Paulo-fóbico. Que ele tem uma aversão a São Paulo, que é quase uma fobia. Ele não suporta ir para lá. Ele fica extremamente angustiado quando ele chega lá. Ele reclama de tudo. Ele fala, eu não aguento mais esse trânsito, eu não aguento esse barulho, esse ar poluído. E aí, assim, ele só vai quando é extremamente necessário. Eu ainda não cheguei nesse estágio. Eu ainda tenho um vínculo com São Paulo, porque minha família tá lá, Sim. meus melhores amigos estão lá, todo mundo tá lá. Então eu sinto um pouco de saudade. E eu também, às vezes, sinto saudade de ver gente, se ver movimento, É sabe? isso. Sentar num boteco, tá cheio de gente. É. Isso eu tenho Tem happy saudade. hour todo dia. Sim. Então, assim, uma vida noturna, eu sinto um pouco de saudade disso. Apesar de que o meu modelo hoje de vida é totalmente diferente, né? Então, Mas eu falo que a gente que mora no interior, né? A gente gosta de ir pra São Paulo pra passear. pra passear. Aí quando a gente vai pra lá, é tudo lindo, né? É uma delícia. Até o trânsito é legal, em né? São Paulo. Nos primeiros dias, né? É, exatamente. Eu fiquei 3 dias lá com chuva e não aguentava mais. Não, Falou aí assim, não não, vamos dá. embora pra casa, gente, pelo amor de Deus. Porque uma coisa é chover, a gente tá em casa, outra coisa é a gente tá em outro lugar, né? É, A gente estabelece limites, assim. O meu limite agora também é 3, 4 dias. Eu não aguento Ah, é? mais que isso. É. Começa a dar faniquito. Fala, tenho que voltar. Tem que voltar, Pra minha casa. Eu preciso voltar pro meu cantinho no Seu mato, cantinho. entendeu? E esse seu cantinho te trouxe mais inspiração pro seu lado artístico? Você considera que... Totalmente. Eu acho que eu associo 100% essa mudança para esse resgate artístico, porque eu estava muito voltada para o comercial, trabalhando com agências, editoras, produtoras, e é sempre uma coisa caótica também, de muita pressão, Sim. de prazos curtíssimos. Quem trabalha em criação sabe disso, sabe? É muita cobrança, tal. Então você fica com ansiedade lá em cima, não consegue desligar. Tem chefe mandando mensagem de noite, no fim de semana. Que nem percebe a hora, Não, né? então, É 24/7 o Exatamente. negócio, né? Não, e ficou tão normal que você não acha mais estranho Não. ele mandar mensagem em Pois final de é. semana à noite, porque virou natural, né? Exatamente. Virou Não, natural. outra coisa que virou natural em São Paulo, que hoje eu paro pra pensar e falo, gente, tá tudo errado, São Paulo é uma cidade doente, é como as pessoas normalizaram você precisar estar refém de medicamentos. É Não que isso verdade. seja errado, porque eu não acho errado. Se você tem Um problema, uma tem que se doença, cuidar, você tem que né? tratar, obviamente, mas como é generalizado, assim, você conhece todo mundo que tá com algum tratamento. Pesado, entendeu? Mas o Porque- problema não é ter que usar, não usar o remédio, mas o porquê do ter que usar o Sim. remédio, né? Que é todo mundo naquele caos que a Todo medicação mundo- já se tornou ficou algo normal. Então, inclusive eu já precisei tomar remédio morando em São Paulo e eu já não tomo mais. Porque eu mudei meu estilo de vida, dei essa desacelerada e foi. Então, assim, é você começar a ter um novo panorama de estrutura de vida, sabe? Do que você isso quer para mesmo. você.
Porque não tem nada de errado quem quer continuar na cidade. Eu não sou contra quem mora na cidade. Eu só acho, assim, que eu cheguei num ponto em que eu entendi que no momento em que eu fui mãe, que eu tive um filho, que eu queria muito criar meu filho nesse ambiente bucólico, rural, numa cidade pequena, que ele tem amigos, que ele convive numa comunidade. Agora, ele vai mudar de escola, ele vai estudar com alunos indígenas. Ele não teria essa oportunidade lá, essa diversidade cultural em São Paulo. São Paulo são bolhas, né? Ele teria outras experiências, né? Mas essa experiência mais familiar. Eu fiquei 2 anos em São Paulo. Depois eu morei do lado de Campinas por mais 3. E quando eu decidi também, falei assim, não, eu quero ter um filho, eu vou ter embora. Porque eu sabia que por mais que tivesse facilidades em outros lugares, que ia ter uma experiência bacana, eu queria o ambiente tranquilo, familiar, né, para crescer. Porque você pensa assim, como eu cresci, não foi o seu caso, mas nós, no caso sim, a gente pensa, como que eu cresci? Eu cresci correndo na rua, eu cresci brincando na praça, eu cresci com os meus primos. Então, a necessidade de voltar, né, de ter um lugar mais tranquilo é porque a gente gostaria que ele crescesse e tivesse essa visão, essa oportunidade. Exatamente. É isso aí. A gente poder levar os colegas para casa para dormir. Não é? Isso aí. Ir na casa dos coleguinhas. Isso daí fez toda a diferença. Tem a questão da segurança, que é uma coisa que você falou, que isso é gritante. As pessoas perguntam assim, você não tem medo de morar no meio do mato? Eu falei, pelo contrário, eu me sinto extremamente segura. Eu estou numa cidade que é muito pacata, que quase não tem violência. Os casos de violência que tem não são de bandido, né? Não é um assalto, um latrocínio, não. É geralmente briga familiar, briga de bar, né? Não tem essa coisa de tipo, invadir propriedade. Não tem isso. Então, e quando nem o banco estão assaltando mais lá. Ele mudou de endereço, foi uma estratégia perfeita. Porque daí pararam de explodir o banco. Mas quando tem alguma coisa, a cidade inteira fica sabendo rapidamente. Espalha muito rápido. E daí todo mundo já fica em alerta para tentar de alguma forma ajudar. De comunidade. Sim. É muito fortalecido. Então vira um trabalho em equipe, sabe? Sim. Não é cada um por bacana, si. Isso é muito legal. Quando eu comecei a trabalhar em Itapiraí, eu tive esse sentimento de comunidade, como você falou. Porque eu não fiz nada além do que eu fazia em outros lugares que eu trabalhei. Só que em Itapiraí foi uma mega repercussão. Por quê? Porque todo mundo assistia o conteúdo que era postado. Todo mundo ajudava a divulgar. Todo mundo tá de olho, né? Todo mundo estava de olho, participando. E aí, a gente, na rua, imagina, eu tinha acabado de chegar, né? Você é a fulana que que trabalha lá na prefeitura, né? Sou eu, sim. Eu vejo você, eu vejo as coisas que você posta. Falei, mas como que você soube que sou eu? Porque eu perguntei pra fulano, que daí falou que é você. Então tá bom. A notícia corre muito. É desse jeito. Então, uma coisinha que você faz se torna bem grande por conta que todo mundo abraça a causa. Isso é fantástico mesmo. Isso é fantástico. Aqui em Piedade a gente também tem um pouco disso, né? Tem. Antes era um pouquinho mais, né? Mas ainda assim não perdeu totalmente essa familiaridade, essas questões, né? É gostoso. Tem os lados bons e os contras sempre, né? Como tudo a gente tem, né? Que conhece demais, como você disse. Vou falar mal de fulano, nossa, mas é meu primo. Tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa que eu aprendi rápido, assim. Falou, cara, eu não posso chegar pro André e falar, André, você não sabe. O fulano de tal, bababá, que ela vai virar e falar assim, meu primo. É assim mesmo. Não pode, então toma desse jeito. Viu? Mas e o pessoal lá sabe da sua arte? Você mostra a sua arte lá? Em Itapiraí, acho que estão começando a conhecer agora. Porque, na verdade, foi o seguinte, né? Nesse tempo que eu comecei, logo depois que eu mudei, eu engravidei. Aí tive filho. Aí veio pandemia. Né? Aliás, a pandemia foi uma coisa que acho que a gente foi menos impactado porque a gente já está isolado. Então, o isolamento social ele não foi tão forte pra gente porque a gente já estava isolado. Lógico que foi pesado, foi difícil. Mas acho que viver isso numa cidade pequena foi 1000 vezes melhor do que
viver Sim. num grande Entre quatro centro, paredes, exatamente, dentro num de, apartamento. num né? apartamento, ou naquela sensação horrível de você sabe que você está muito exposto, né? Sim. Porque com uma densidade populacional maior era mais risco, né? Sim. Então eu não me sentia tão vulnerável durante a pandemia em Itapiraí do que eu me sentia em São Paulo. E então, assim, teve todas essas coisas. E com isso, eu fui me afastando gradativamente do trabalho convencional e fui começando a me aproximar de um trabalho mais artístico e autoral. E aí, no meio da pandemia, nessa coisa, né, de a gente querer sair um pouco da cabeça, né, pôr em outro lugar, porque se a gente não ficar maluco pensando só nas coisas ruins, eu comecei a resgatar a minha veia artística e eu comecei a pensar e falei, eu quero desenhar mulheres que eu admiro muito e me inspirar através da história delas, de resgatar essa força que vai me impulsionar. Porque eu tava meio perdida, eu tava num limbo, né? Todo mundo ficou nesse estado meio de suspensão, né, durante a pandemia. O que eu faço, E aí eu né? falei, Pra onde eu eu vou? vou pegar a inspiração dessas grandes mulheres. E eu comecei a desenhar mulheres que eu admirava muito. E acabei postando na internet e tal. E aí uma dona de uma galeria de São Paulo viu, gostou, que entrou em massa. contato comigo e falou, eu quero fazer uma exposição no Dia da Mulher. Você topa? Eu falei, topo. E aí eu fiz uma exposição em São Paulo que foi ótimo. Eu tive uma adesão muito grande, foi bastante gente, até fiquei impressionada. E eu também escrevi alguns trabalhos meus em outras exposições que foi aceito. Então eu tava assim, foi uma semana que eu tava expondo em várias galerias de São Paulo, eu tava super feliz e super, né, orgulhosa do meu trabalho. E com isso eu tive uma validação muito grande, porque as pessoas amaram e elas elogiavam. E aí eu falei, olha, eu acho que isso dá um negócio. Com certeza. Não vai ficar só no âmbito artístico, porque assim, eu não me enxergava como uma artista. Não como uma artista plástica, sabe? Não assim, eu vou ser uma artista. Vou viver da arte. Nunca passou pela minha cabeça. Eu pensava mais assim, sou designer, que é diferente, você tem a questão artística, mas você tem a questão pragmática, né, de trabalho. E aí eu falei, eu acho que eu vou transformar a minha arte num negócio que me dê algum resultado, um retorno financeiro. E aí eu pensei em montar uma empresa que eu vendo online as minhas ilustrações em formato de lambe-lambe, que é um tipo de arte urbana que você cola na parede o papel, e isso em São Paulo tem bastante, em grandes centros urbanos do mundo inteiro tem. E que eu percebi que na pandemia isso começou a virar um tipo de design de interiores. O pessoal começou a trazer a arte urbana para dentro dos espaços fechados. É porque todo mundo queria repaginar, Exatamente. ninguém aguentava mais ficar com parede branca, precisou Exatamente. buscar, né? E o Lambi Lambi, ele é muito fácil de você aplicar e é barato. Então, é mais barato do que um papel de parede, menos trabalhoso do que um papel de parede e, às vezes, mais fácil de você manipular do que tinta, que faz sujeira, né? Sim. Então, o pessoal conseguia mudar o ambiente muito rápido usando as técnicas de Lambi Lambi. E aí eu falei, vai virar um negócio legal. Eu vou unir ilustração com decoração, com ativismo político, porque também as personalidades que eu desenho, elas têm alguma causa, então elas são personalidades fortes. E eu falei, acho que tem um nicho aí. E eu apostei. E foi uma aposta muito certeira, porque eu tive resultado muito rápido, em pouquíssimo tempo eu já comecei a vender. E aí virou um negócio que ele é pequeno, mas ele é um negócio que ele se autossustenta, sabe? Perfeito. Sim. E eu tive uma validação muito rápida do produto, porque ele vende sozinho. E você vende online mesmo? Eu vendo só online. Você tem uma loja online? Eu tenho uma loja online. Eu tenho um site, que é um site meu, que eu que montei, que faço toda a venda pelo site, pela plataforma do Fala site. seu site pra gente já. É lamberia.com.br. Lamberia.com.br. Lamberia de lambe-lambe. Então, a loja de lambe-lambe é a E o Instagram também é a lamberia, né? Só que o Instagram é lambe.ria. Porque o Lamberia já era uma marca italiana que não estava disponível, mas é lambe.ria, mas se você colocar lamberia vai aparecer. E aí, comecei com essa ideia das personalidades,
que é o que tem vendido até hoje. Eu já vendo quadros também. E agora eu já estou começando a pensar em outras possibilidades, de fazer outros tipos de estampa, fazer frases, fazer Muito outros legal. tipos Legal. de desenho, fazer também, ir para um pouco Não para gosta de abstrato. animais? Você não gosta? Animais também, floral, botânico. E também pensar em outros produtos, não só no lambe-lambe, sabe? Sim. Então, acessórios, pensar em coisa para casa. Muito legal. Com os seus próprios desenhos, você transformar isso em outras peças. Não ele deixa vira de uma ser seu, estampa. né? Não Sim, deixa de ser seu. sim. Muito bacana. É muito legal. E aí você tem uma amplitude muito grande. É infinito, você pode É fazer o que você muito, quiser. muito. Sim. Você pode Aí eu tô trabalhar pensando infinitamente. também agora em fazer uma loja só com temática infantil. Ai, legal isso, né? Sim, Mas eu sim. pensei em separar, porque eu pensei em, a princípio, incorporar, depois eu falei, mas são públicos diferentes, eu vou ter que falar... Né? Sim, é comunicação A diferente. comunicação é diferente. Então, eu vou fazer lojas diferentes dentro do mesmo guarda-chuva. Elas vão ser lojas irmãs, mas elas vão ter enfoques diferentes, porque a comunicação é outra. É né? outra. Eu tenho uma conhecida que ela fazia desenho, né, manual e retratos, né? Retratos, assim, lindamente. E ela falou que ela tinha uma dificuldade de reconhecimento. Ela partiu para a área de infantil. Melhorou, mas ainda assim as pessoas não queriam pagar tanto pela arte. Ela falou que ela conseguiu, de fato, ganhar dinheiro quando ela começou a fazer pets. Ela falou assim, Olha, é tá aí, hein? impressionante o quanto uma pessoa está disposta a pagar por uma lembrança, por uma foto, por um retrato, por um desenho do pet. pet. Um pet que já não está mais com ela, um pet que acabou de chegar na família, É verdade. um retrato da família com o pet. E ela falou que aí foi onde ela falou assim, aí eu ganhei dinheiro. Porque aí você mexe com a emoção, pet, porque É verdade. não que você, nós não tenhamos o devido, né? A gente não dá o devido valor para uma criança, para uma coisa. Não, pelo contrário. É que normalmente quem é mãe de pet, quem tem um pet, é uma coisa assim muito diferente, né? É muito forte. Não tem uma criança e tem um pet e eles realmente vivem paga por pouco, isso. né? Exato. Então, eu acho que tem isso também, né? De você querer eternizar Exato. aquele amor. Então pra fica aquele aí, de bichinho. repente, verdade. um nicho para É você verdade. e que é certeza Pra que vai explorar, dar. com Exatamente. Né? Essa é uma excelente ideia. Tem É uma muito conhecida bacana. que ela fez um quadro enorme, assim, pintar, como se fosse um grafite mesmo, dos dois cachorrinhos dela, mas ficou a coisa mais linda. Botou na lindo, sala, é. assim, ficou maravilhoso. Quem que não gosta, né? É. E não sei se vocês tinham essa superstição, mas antigamente a gente não tirava muitas fotos de pet, É verdade. né? Então muitas pessoas pegam aquela única foto que tinha e quer deixar aquela foto maior, quer deixar, né? Sim. Então, hoje é mais comum a gente tirar foto de animais, antigamente não tinha, né? É Então, verdade. aquela fotinha que você quer transportar ela de todas as formas possíveis, né? Para um retrato diferente. Verdade mesmo. Vou mostrar aqui sua arte. Pode Pode? Vai mostrar, ficar claro. pequenininho, mas depois vocês vão lá no site que ela passou. Mas ela trouxe aqui uma impressão, ó, de algumas das artes que ela faz. Dá pra ir mudando, ideia? Dá, vou mostrando aqui. Ó, então você falou que você faz o lambe-lambe, que você transforma em portas-retratos. Você também consegue montar kits, né? Então, tem kits temáticos que a gente agrupa tipos de personalidades dentro de um grupo étnico ou um grupo de afinidades. Vai ter uma linha agora de compositores brasileiros, então o compositor junto com frases Que bacana. das suas obras, também escritores, escritoras, cientistas. Então, assim, é uma infinidade de coisas. Mas agora eu acho que eu vou tirar um pouquinho o foco das personalidades, eu vou focar um pouco em outros tipos de estampa que podem até formar composições complementares. Sim. Você alternar, você mesclar personalidade com outros fundos. Sim. Eu acho que é bem legal. Muito Então, bonito. Ligou? Ligou. Bom, muito bacana. Assim, eu nunca tinha tido, né, tanta proximidade com uma artista nesse aspecto assim, desse modelo. Eu adorei. É lindo, né? Como eu disse no início e quero reforçar aqui, é uma coisa de alma, não é possível Sim. ser só uma técnica, é algo que vem de dentro mesmo, que vem de alma, né? Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, que você consiga expandir cada vez mais, de todas as formas possíveis, alegrando com cor, com conhecimento. Uma pessoa maravilhosa, gente, para se conversar
culta. A gente fica Verdade. assim, olhando pra ela falando, fala assim, caramba, quantos livros ela já deve ter lido nessa vida. É muito conhecimento, né? Eu me perdi na conta a hora que ela falou assim, vivi 34 anos lá e já faz... Opa, não, peraí, um rosto de 18 anos que viveu 34. Então eu imagino tudo que você já deve ter estudado ao longo dessa sua vida, né, Má? Bastante bagagem. O artista, ele precisa de repertório. Eu acho que esse é o grande diferencial e é o que eu falo para os meus alunos. Eu falei, absorvam conhecimento, vão atrás do que vocês têm afinidade. Busquem conhecer obras de artistas que vocês se relacionam, que tem a ver com a sua essência. Então, assim, o artista, ele nunca para de ir atrás de conhecimento, ele nunca para de estar conhecendo artes novas, gente que está despontando, arte jovem, e ir lá atrás também vasculhar nos antepassados, que são séculos e séculos de arte que tem por aí. Descobrir versões da história, né? Então, e você tem uma infinidade amplíssima de atuação, você pode fazer o que você quiser, porque a arte ela é livre, né? Então, ela é abrangente. E ela é um agente transformador, eu acredito muito nisso. Também acredito. Você imagina o quanto que você não está transformando na vida dessas crianças, né? Que Sim. não têm acesso à arte isso- e daí começam a ter... Isso é uma coisa, assim, que para mim foi uma virada de chavinha na minha vida. Que esse ano abri um chamado, né, para os oficineiros. As oficinas, elas nunca tinham oficinas que tinham a ver comigo. E foi a primeira vez que teve essa oficina de arte urbana. E aí eu falei, nossa, eu super adoraria fazer. Eu adoro, é uma temática que eu gosto. Apesar de eu não ser uma grafiteira, né, eu não trabalho com isso, mas eu trabalho com lambe-lambe. Sim. É arte urbana. Lógico. Né? Aí eu montei o projeto bonitinho, me inscrevi, passei por todo o processo seletivo e fui selecionada. Fiquei super feliz. E aí, só que eu tinha planejado tudo pensando nos jovens. Eu pensava numa faixa etária ali a partir dos 15 anos. Aí chegaram pra mim e falaram assim, então é de 7 a 13. Aí eu fiz, meu Deus, E aí? é criança. Aí eu falei, peraí, eu vou ter que adaptar. Não, se você conseguir adaptar, beleza, senão a gente vai chamar outra pessoa. Eu falei, não, eu adapto. Adaptei tudo para uma outra linguagem, para uma outra didática, para um formato acessível para essas crianças. É uma outra linguagem. Sim. E aí eu comecei a dar as aulas e, assim, faz 8 meses que eu tô dando aula. É impressionante, assim, porque é totalmente diferente do que eu imaginei que ia ser. Porque quando você para pensar, você fala, eu vou transmitir conhecimento, eu vou ensiná-los um ofício, vou ensiná-los uma arte, mas é muito mais do que isso. É muito mais. Então, eu tenho relatos de pais que vêm me agradecer porque falam que a criança melhorou muito no comportamento, que ela está mais focada, que ela está mais animada. Uma criança que tinha um problema motor e que agora melhorou, e inclusive até a fisioterapeuta elogiou. Então, assim, você vê a evolução da criança, não só artística, mas comportamental. Isso não tem preço. Por isso que fala que a arte transforma, né? Transforma, com certeza. E assim, você vê que vai aflorando a criatividade, que eles vão tendo ideias, eles vão tendo insights, eles vão trazendo referências, traz recortes de coisa. Professora, olha o que eu vi. Eu tenho Estimula. contato com eles, né, pela internet, eles me mandam um link de coisas que eles viram. Eles viajam, eles vão para Sorocaba, para São Paulo, tiram foto e trazem para mim. Então, assim, eles já estão com esse ímpeto artístico, sabe? É muito legal. Que bacana. E mesmo que seja por uma fase, né? O registro que isso, a marca que isso vai deixar neles pro depois. É verdade. Né? Da visão, do querer entender, do muito buscar. Maior do que o agora. Não é mesmo só que o eles agora. não se tornem artistas no futuro. Mas essa vivência, ela vai é isso mesmo. virar algumas chavinhas dentro deles. Já virou. É isso mesmo. Muito bom, Ma. Obrigada. Obrigada, eu adorei. De ter vindo aqui, né? Contar a sua história, contar um pouco sobre a sua arte, né? Foi muito gratificante, né, Lu? Foi muito, Conhecer, eu adorei. né? Tenho dúvidas de que quem está ali assistindo também vai ficar preso na sua história, na sua forma de falar, de contar no seu storytelling, né? É verdade. Storytelling que aconteceu aqui. Maravilhoso. Muito obrigada, inspirador, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. E a gente vai deixar as redes sociais e vai deixar o link do seu site. Isso. A gente vai deixar o link do site dela
não deixem de entrar, de ver. Temos planos futuros. Ai, eu sou louca pra dar um spoiler. Aqui é assim, comigo não segura. Temos planos futuros até que pode falar delas, porque a gente ficou realmente muito encantada. É maravilhoso, tá? É maravilhoso. E acompanhem, porque vai ter promoção na Black Friday. Opa, tá chegando. Tô preparando uma promoção incrível e muitos lançamentos pro Natal também. Ai, Ai, que amo, legal. amo, Que amo. demais. É isso aí. Muito obrigada, Obrigada viu? a vocês. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada a vocês que nos acompanham mais esse episódio. Não esqueçam que todas as quintas-feiras nós estamos No No- YouTube e também no Spotify. Sempre às 8 horas. Exatamente. Um beijo e até a próxima. Tchau.